Bom dia! Começando a semana com Pathwork, começando a semana com a conexão com o nosso propósito maior, com a nossa espiritualidade interior, com a nossa busca, com o nosso propósito de união, de autoconhecimento. Então vamos lá. Então, vamos ver qual é a carta de hoje, né? Vai ser o mote da nossa reflexão, da nossa conversa de hoje. É a palestra 253 do Guia Pathwork e ela diz assim: a mudança de consciência acontece em função de um processo de purificação intensamente pessoal, que, para começar, trata sempre das questões mais corriqueiras da vida prática, das suas atitudes com relação a essas questões e ao ambiente em que vocês vivem. Os assuntos práticos do dia a dia são sempre uma expressão de atitudes interiores, sutis e, finalmente, espirituais. Então, com esse pequeno trecho, a gente já pode perceber que o Pathwork é um trabalho que vai incluir toda a nossa vida cotidiana, nossa vida material, né? O que o Pathwork nos ensina é que não existe realmente uma separação, uma diferença entre matéria e espírito. Em que sentido, né? Você viver a sua vida prática, a sua vida material, com as questões para você, as questões de vivência, de sobrevivência aqui da matéria, né? Do seu dia a dia, elas não conflitam com o seu caminho espiritual, com a sua prática espiritual, né? Com o seu entendimento. Pelo contrário, o que o Pathwork vai ensinar pra gente é que é uma coisa só, né? Não existe conflito, não existe viver a vida material, isso atrapalha a vida espiritual, e viver a vida espiritual atrapalha a vida material, né? É claro que a gente pode vivenciar a nossa espiritualidade e também a nossa vida na matéria de uma forma distorcida, né? O que seria isso? Está no caso do materialismo, né? No caso do apego às questões materiais, eu não estou falando aqui só de consumismo, né? Que é a forma mais comum que a gente identifica ali, o materialismo. O materialismo, ele é a identificação com tudo aquilo que diz respeito à vida diária como seu principal mote, como sua principal tarefa, né? Então é um lugar em que você mergulha na sobrevivência, mergulha nas contas a pagar, nas questões a resolver, como lidar com o corpo, tudo que o dia a dia, né, contém ali. Então, como é que eu vou estar vivo aqui, fazendo a vida funcionar na matéria, né? Porque a gente sabe bem que exige muito do nosso esforço, muita inteligência, né, muita organização, a gente poder estruturar a vida prática para ela acontecer, né? Então, porque sem ela, inclusive, eu também não tenho um ancoramento para buscar a minha espiritualidade, né? Para investigar coisas que estão além da matéria dentro de mim. Então, essa identificação materialista seria estar muito ocupado com essas preocupações da criação material da vida, né? Que seja cuidar de filho, cuidar do almoço, né? Cuidar ali das questões da vida prática, lavar roupa, né? Tô falando aqui assim bem também da minha realidade, né? Sou uma mãe recente, tenho um filho de 2 anos, então a minha vida prática mudou completamente de 2 anos para cá, né? Também. Então, construir o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, né? Atender os seus clientes, tudo isso faz parte da vida prática, né? Isso eu estou dizendo assim no meu caso, agora pegue a sua vida, né? Como é que é o seu cotidiano prático? Então, é muito importante a gente zelar e cuidar, né? E poder
oferecer o nosso melhor, os nossos dons nessa vida prática, certo? É importante, com certeza, prosperar em tudo isso, organizar, arrumar, né, o seu ambiente, é muito importante, né? Porém, como eu estava dizendo, o materialismo é essa identificação com essas questões da vida prática como se elas fossem a última coisa, né? No sentido de assim, ela é o objetivo final, certo? Então, as suas preocupações, né? A sua energia vai sendo gasta, vai sendo colocada somente, né? Ou principalmente, ou desproporcionalmente, né? Nessas questões de resolver a vida cotidiana. Quando eu faço isso, quando eu me perco nisso, eu já me distanciei, né, do meu propósito espiritual. Então, estou falando das distorções das polaridades, né? Então, o que seria essa distorção do materialismo, né? E aí, o que seria, então, a distorção do espiritualismo, vamos dizer assim? Eu fazer exatamente o contrário, né? Esquecer da matéria. Eu deixar, desencanar, né? Da matéria, não cuidar da minha alimentação, não cuidar dos meus horários, né? Não cuidar do meu corpo, da minha casa, das coisas ali do meu dia a dia e, por exemplo, só meditar, né? Ficar ali em conexão com Deus ou mantrando somente, né? Ficando ali só nessa linha, né? Aqui na vertical da conexão com o alto, na negação da linha horizontal, das relações, né? Da minha vida prática, da minha vida cotidiana. Então, sempre que eu nego uma, né, aqui das linhas, eu estou em distorção e eu não estou unindo, eu não estou de fato integrando matéria e espírito, né? Como é a verdade, como é a realidade, né? Então, como é então que eu consigo unir isso, né? Como é que eu vivo essa integração, né, da matéria e do espírito? É justamente quando eu posso achar, né, um bom equilíbrio para vivenciar as questões da minha vida prática, né, e também colocar isso tudo a serviço de algo maior, né, dessa conexão com Deus, com o propósito maior, o propósito espiritual da sua vida, né? O que é que você veio fazer aqui? O que é que a sua alma veio aprender? O que é que ela veio manifestar? Quais são as grandes lições dela, né? Então, se a gente considerar que a maior lição, né, o maior aprendizado dessa escola terrena aqui é o amor, né? É aprender a libertar a alma no amor. E o amor é doação, o amor é a afirmação do sim, o amor é o acolhimento, o amor é a inclusão, né? Se a gente considerar que esse é o maior aprendizado, olha como a nossa vida prática tá cheia de oportunidades da gente praticar isso, né? Então, numa roupa para lavar, numa louça para lavar. Olha, gente, louça para lavar, trabalho de casa é um material cheio, né? Um prato cheio para reflexões internas, certo? O quanto nos meus anos de atendimento e mesmo nas anos de prática interna aqui, né? O quanto que a louça já não foi um motivo, né, interno de trabalho, né? Quem vai lavar a louça? Ah, porque eu lavei tanto, você não lavou aquilo, eu fiz aquilo. Então, tudo isso vai, concordam comigo que isso vai mobilizar muitas questões internas, né? Vai fazer emergirem muitos sentimentos. E aí, nesses sentimentos, você vai ter um grande material para conhecer as suas atitudes interiores, né? Eu vou ler de novo a carta, então. A mudança de consciência acontece em função de um processo de purificação intensamente pessoal, que, para começar,
trata sempre das questões mais corriqueiras da vida prática, das suas atitudes com relação a essas questões e ao ambiente em que vocês vivem. Os assuntos práticos do dia a dia são sempre uma expressão de atitudes interiores, sutis e finalmente espirituais. Então, essa última frase aqui, né? Os assuntos práticos do dia a dia são sempre uma expressão de atitudes interiores, sutis e finalmente espirituais. Então, em que sentido os assuntos do dia a dia são uma expressão das atitudes interiores, né? Internamente, né, lá dentro, as nossas escolhas interiores, a nossa verdade interior, né? E quando eu falo a nossa verdade interior, eu estou dizendo, quando eu olho, o que tem agora dentro de mim? Como é que eu realmente me sinto? Como é que eu realmente olho a vida? Qual é o meu prisma, né? Quais são os meus óculos para a vida? O que é que eu sinto? O que é que eu realmente vibro, acredito? Essa é a sua verdade temporária, certo? A nossa verdade, ela é dinâmica, né? Ela é mutável e ela está sempre em expansão em direção a uma verdade cada vez mais integrada, mais ampla, né? Mais afinada com a verdade universal, que é Deus, né? Que é a plenitude, que são as leis divinas em ação, em vida, em movimento, né? em plena existência, em pleno ser, né? Então, nós aqui nessa jornada terrena de autoconhecimento e autopurificação, estamos sempre confrontando a nossa verdade interna, né? No momento em que ela se encontra agora, né? No estágio em que ela se encontra agora, e confrontando ela e colocando ela, comparando ela, ampliando essa percepção, né, para alcançar essa verdade maior, sempre em direção à verdade final, né, essa verdade maior, que é o amor, né, que é a bem-aventurança, que é a paz, que é a luz. E às vezes isso parece muito distante, né? Só falando assim, né? Essas palavras que a gente usa tantas vezes por dia, sem realmente mergulhar no significado, né? Nas tantas camadas que essas palavras podem ocupar, né? Dentro de nós, da nossa múltipla verdade, das nossas múltiplas realidades interiores. Então, essa é a verdade final, é essa plenitude, esse sim. Porém, na nossa jornada humana aqui, nós estamos conhecendo nossa verdade temporária, que pode ser, por exemplo, um sofrimento, né? Pode ser também uma crença negativa sobre a vida, pode ser uma desesperança, pode ser uma raiva, né? Uma ansiedade, uma irritação, pode ser uma frustração, certo? Essa pode ser a sua verdade no momento, como com certeza é em muitos níveis, né? Porque nós estamos aqui nesse plano construindo a nossa casa interna, né? Purificando e nos alinhando para a gente ser cada vez mais a nossa essência. Enquanto isso, a gente vai lidando com as nossas pedras no caminho e tá tudo certo, né? Não é esperado aqui nesse plano que um ser humano não tenha questões a trabalhar, né? O ser humano, ele é fruto, né? Ele é constituído de luz e de sombra, né? Daquela parte sua que já tem aquela centelha dessa verdade universal e outras partes que estão dispersas, confusas, estão soltas, distorcidas, que é nossa tarefa integrar, né? Trazer para nós. Nossa tarefa de incluir de volta, né? E fazer delas novamente uma parte sua alinhada na essência, né? Transformar ali aquele chumbo em ouro, que é o que ele é em essência, né? Então, as nossas atitudes interiores, né? Elas revelam essa verdade temporária.
revelam a nossa verdade do momento, certo? E isso vai se manifestar claramente nas suas atitudes do dia a dia, nos assuntos práticos do dia a dia, né? Claramente, então, qualquer ansiedade que você sinta, qualquer pressa, qualquer angústia, ela é um maravilhoso sinal, né? Ela é uma fumacinha ali, né? É aquela fumaça que daí por ali você consegue procurar onde é que está o fogo, né? Ela é um índice de o que é que está acontecendo ali. Ali tem algo em mim que está distorcido, que está precisando de cura, está precisando de cuidado, que está desalinhado. Então essa fumacinha vai ajudar você, né? As fumacinhas são a fumaça do fogo ali, né? Elas são os nossos sentimentos negativos, as nossas emoções do dia a dia, né? Então, ali eu vou ver, nossa, o que é que está acontecendo ali? Qual é a minha necessidade ali que não está sendo atendida? Qual é a crença errônea? Onde está o meu erro fundamental ali, né? Porque se eu estou ali nesse fogo, tem algo em mim que merece ser visto, cuidado, com carinho, analisado, né? Então, essas atitudes práticas, os assuntos práticos do dia a dia, eles são uma maravilhosa oportunidade de conhecer, né, isso em você. Portanto, não existe, né, essa separação entre a espiritualidade e a matéria, né, o dia a dia, o cotidiano. Essas atitudes interiores, né, que vão se revelar ali na prática, elas são espirituais. Por quê que a gente diz que elas são espirituais? Porque as nossas escolhas mais profundas, as nossas intencionalidades, as nossas motivações, isso é o plano espiritual dentro de nós, né? Isso é a camada espiritual. Então, ela é a origem de onde tudo parte, e aí, em seguida, né, isso vai dando origem aos meus sentimentos, aos meus pensamentos e às minhas atitudes. E o que a gente costuma ver com muita, né, clareza são as nossas atitudes. E geralmente nós estamos ali atuando somente no nível das atitudes, das ações. Só que elas são o último pedacinho, é a última camada, né? Então, elas vão ser fruto dos meus pensamentos, que são frutos dos meus sentimentos, né? Que são frutos dessa verdade, a forma como ela está agora, né? Das minhas motivações mais profundas, né? Das minhas intenções, das minhas crenças mais profundas, certo? E isso é ali, é a casa do espírito dentro de você, né? É o plano espiritual, tá muito além ali das suas ações externas. E é isso, né? Nós estamos aqui o tempo inteiro trabalhando espiritualmente. Então, quanto mais consciência eu coloco nisso, mais eu consigo transformar dentro e fora, né? As minhas atitudes, as minhas conquistas, os meus propósitos, cada vez mais eu posso alinhar qual é o objetivo das minhas ações, né? Para quê eu estou fazendo isso? Isso está alinhado com o propósito mais profundo da minha alma, do meu aprendizado aqui na Terra? Propósito de aprendizado da sua alma. Então, essa foi a mensagem de hoje, uma reflexão. Espero que tenha podido ajudar você nas suas questões práticas do seu dia a dia. E compartilhe esse vídeo com quem você quiser, que acha que pode aproveitar, né? Comente também, deixe aqui sua pergunta. Será um grande prazer responder você, trocar, ampliar essa conversa e eventualmente posso até gravar outros vídeos respondendo questões, né? Vai ser uma grande alegria. E também quero convidar você que está conhecendo aqui o Patchwork através dessas lives semanais que eu estou fazendo,
para aprofundar o seu estudo, né? Um estudo que seja contínuo, numa frequência, e aí sim você vai poder mergulhar nesse trabalho, né, dentro da sua alma e poder olhar então como é que está a sua vida prática, né, e olhar ali como que isso está sendo um reflexo da sua vida espiritual interior, certo? Então, nos grupos de Patchwork que eu atendo, a gente faz esse mergulho. São grupos de estudo semanal, né, semanais, e a gente tem como base as palestras, que são, né, a origem dessas cartinhas aqui que eu tiro para vocês. E ali a gente tem um grupo de estudos riquíssimo, de trocas, de meditação, né, de partilhas, de exercícios, de estudo, de leitura. E então ali é onde você realmente vai aprofundar, né? Ter ali esse campo seguro para você mergulhar em você com muita aceitação de quem você é, com muito amor e carinho para que você possa trazer a sua verdade tal como ela é nesse momento, né? E encontrar dentro de você mesma, né? Dentro de você mesmo esse caminho, essa guiança para mudar o que você precisa mudar, para construir algo novo que você queira, para se alinhar. Então fica também aqui o meu convite, tá? Podem entrar em contato comigo e eu conto mais como é que funciona também. Então, muito obrigada pela presença, um grande abraço, uma ótima semana para todos.